A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A você que nos vê no nosso canal no YouTube, Paulo Rogério da Cunha, ou mesmo está no grupo de Escatologia Bíblica, o nosso muito obrigado por você estar conosco. Estamos estudando Escatologia Bíblica, estamos estudando agora um apêndice relacionado à grande tribulação, e hoje nós vamos para a aula número 30. E vamos tratar sobre os 10 chifres descritos por Daniel em sua visão no seu capítulo 7. Eu sou o pastor Paulo Rogério e estamos aqui para estudarmos mais uma vez um pedaço da palavra do Senhor. Venha comigo. Vou colocar o nosso PowerPoint, como é de costume, e nós vamos estudar hoje a aula número 30. Apocalipse, capítulo 13, verso 2, e Daniel 7, verso 7. Nós vamos ler esses textos, não se preocupe. Bom, na aula passada nós falamos sobre o Império Romano e falamos sobre o seu apogeu e seu declínio. E Daniel descreve 10 chifres. Esses 10 chifres são 10 povos que a história denomina como povos bárbaros que invadiram a Roma política ou simplesmente o Império Romano político e começaram a dar origem ao que nós conhecemos hoje dos países europeus. Não é? Então, vamos estudar essa questão da Roma política, porque a Roma religiosa, nós já falamos que hoje ela continua atuando, ela começou com Constantino, né, ao proclamar o cristianismo, um cristianismo falso, mas em combate ao cristianismo verdadeiro, né, aquele que foi feito lá em Antioquia, quando eles olharam para aqueles homens e mulheres que estavam pregando o genuíno evangelho de Cristo, e eles disseram, olha, estes são os verdadeiros cristãos. E ali, pela primeira vez em Antioquia, a igreja foi chamada de povo cristão. Então, a Roma religiosa, hoje, ela tem como seu governante principal, que nós chamamos de Papa, que é o papado, e hoje ela tem em torno de 2 bilhões de pessoas adeptas a essa religião espalhada pelo mundo que nós conhecemos hoje. Mas vamos lá. Vamos ler Daniel, capítulo 7, e o verso 7 e o verso 8. Depois disso, eu continuava olhando em visões noturnas, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Eu considerava os chifres, os 10, e eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre, o pequeno, havia olhos como os de homens, e uma boca que falava grandes coisas. Então, vamos com calma e por parte. Esses 10 chifres, tá? São 10 povos. Eu vou ler ainda Daniel 7, 23 a 25, para reforçar a profecia dada por Daniel. Ele repete, mais uma vez, na visão dele, né, esses 10 chifres e os 3 chifres que foram abatidos. Daniel 7, 23, 25, está aí na sua tela. Assim me disse ele,
O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros. Aqui está falando do pequeno chifre. E abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei, os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, e tempos e metades de um tempo. Bom, vamos lá. Esses versículos aqui de Daniel, 23 a 25, profeticamente, uma parte já foi cumprida. Outra parte será cumprida quando o anticristo tomar e estabelecer o seu reino na grande tribulação. Então, vamos estudar a parte profética já cumprida, que são esses 10 chifres, que são 10 reis, que são 10 reinos. Então, o Império Romano, não é? O seu declínio foi pela invasão, né, do que era o Império Romano naquela época por esses 10 povos. Os celtas, ou os ângulos, que invadiram a Inglaterra, os francos, que invadiram a França, os visigodos, que invadiram o norte da Espanha, os suevos, que invadiram Portugal, os vândalos, que invadiram o sul da Espanha, o sexto povo são os germanos, que invadiram o que nós chamamos hoje de Alemanha, os burgundos, que invadiram e dominaram um pedaço de terra hoje chamado Suíça, os ostrogodos, que invadiram a Áustria, os lombardos, o norte da Itália, e os érulos, o sul da Itália. Então, esses povos invadiram, tomaram essas terras e praticamente dizimaram o Império Romano político. Mas a palavra diz que esse império político ainda reina e ele tem força. Onde que ele reina? Olha, não só nesses 10 povos invadidos, mas que invadiram o Império Romano, mas também no que é hoje, né, digamos, os países estabelecidos nos continentes, fazendo o seguinte: você já ouviu falar de Senado? Pois é, aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, nós temos o Senado. Isso é uma ideia romana. A ideia da democracia no Império Romano fez com que eles formassem o Senado Romano. A princípio, né, o Senado Romano era para ajudar a governar e estabelecer a lei dentro do Império, ajudando o imperador romano a expandir o seu território e a dar organização. Se nós vemos na história, não foi bem assim. Nós vemos muitos atritos entre o Senado e o imperador. Mas está aí uma questão política. Praticamente todos os países hoje ele tem um Senado. Outra coisa, as leis. Nós temos muitas das nossas cartas constitucionais, as nossas leis do país, oriundas das leis romanas. Algumas adaptadas à realidade do país, outras copiadas na sua integralidade, né, da questão das leis romanas. Estão presentes praticamente em todos os países do mundo essa questão de governar um país politicamente. Né? Quem estuda direito ou estudou direito sabe muito bem disso e sabe como é grande ainda a influência das leis romanas dentro das constituições e leis dos países. Então, politicamente, ainda continua forte. Não como o império dominador, em que tem uma estrutura de imperador, de senado e assim em diante. Mas dentro das leis que foram formadas lá atrás, quando existiu o império. Então, politicamente ainda, o Império Romano político
tem sua influência não só nesses 10 povos, mas tem influência praticamente no mundo inteiro. Continuando. Bom, a profecia diz, né, que nós lemos aí, Daniel 23 e 25, no seu capítulo 7, em que desses 10 chifres, 3 seriam arrancados. Quer dizer, 3 povos se extinguiriam. E essa parte profética, ela já foi cumprida dentro da história. Então, é o seguinte, quais são os 3 reis, ou os 3 chifres, ou os 3 povos que foram arrancados? Vai lá, busca seu livro de história, busca lá no Google, se aprofunde mais, porque aqui nós vamos passar rapidamente a ideia. Olha, os povos arrancados foram os ostrogodos, né? No período em que eles tiveram o seu apogeu do ano 375 depois de Cristo ao ano 553 depois de Cristo, eles tiveram o seu apogeu e o seu reinado no país que hoje nós chamamos Áustria. Eles foram arrancados e hoje nós vemos que a Áustria é dominada pelos germanos. Inclusive, nós vemos a língua, nós vemos muitos costumes que foram gerados pelo povo germano. Então, dominado pelo povo germano, os ostrogodos foram eliminados como um povo. O outro foram os érulos, não é? Então, nós vamos voltar aqui, ó. Os érulos estão no sul da Itália, esse número 10 aí. Né? Eles foram dominados por diversos pequenos povos que habitavam o sul da Itália, não é? Inclusive de países ali ocidentais, orientais, não é? E também esse povo chamado lombardo, ele teve uma grande influência. Então, o sul da Itália ele foi dominado, onde estavam ali os érulos, e eles foram extinguidos. E hoje nós temos um país que se chama Itália, não é? Foram extinguidos. O outro são os vândalos. Quem são os vândalos? Os vândalos estão no sul da Espanha. Eles também foram dominados por povos de origem turca. Os otomanos, por exemplo, eles têm ainda uma grande influência no sul da Espanha. E também os visigodos ajudaram nessa invasão e domínio, né, do povo vândalo, da qual foram extintos. Extintos como governo, extintos como estrutura política, né? Porque nós sabemos que em diversos desses países ainda existem remanescentes, não é? De culturas da qual foram preservadas desses povos. Mas, porém, hoje eles não existem mais. Então, hoje eu tenho um país que se chama Espanha, eu tenho um país que se chama Áustria, eu tenho um país que se chama Itália. Ok? Bem, na próxima aula, nós vamos estudar sobre o chifre pequeno. E aí nós vamos saber o que diz a profecia de Daniel sobre o chifre pequeno. Eu te incentivo, mais uma vez, a estudar a história secular, aquela que você estudou lá no primeiro grau, no segundo grau, alguns já estudaram ela na faculdade, para que nós entendamos o encaixe perfeito dos acontecimentos históricos ao longo do tempo com a profecia bíblica e o que a Bíblia diz. Ok? Se aprofunde. Nós aqui estamos passando rapidamente, até porque você pode ver aí no final da página aí, que eu coloquei como apêndice, para nós entendermos
esse capítulo 13 de Apocalipse. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima aula. Fique com Deus.